pessoal, vamos falar sobre fanfics? E aí, internautas e internautos, tudo certinho? Vamos então bater aquele papo sobre fanfics, textos e coisa e tal? Mas ó, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir o apoio de vocês para se inscreverem aqui no canal e acionar o sininho. Dê esse apoio aí pra gente, se inscreva no canal, dá esse like aí, ajuda a gente, é uma forma de vocês ajudarem e receber muitas coisas legais. Ah, outra coisa, se vocês querem adquirir umas camisas assim bacanas sobre arte, aqui embaixo tem o link para vocês acessarem a nossa loja virtual. Lá vocês vão encontrar muitas coisas bacanas e divertidas sobre arte. Então se você gosta de arte e quer andar com umas blusas bacanas, e também tem caneca, tem bolsas, tem muita coisa, chinelo, que vocês vão encontrar lá na nossa loja, ok? Então, entra lá e veja as nossas novidades e ajude o canal dessa forma também comprando lá, beleza? Beleza! Bem, galera, então vamos falar sobre fanfics. A primeira dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte: antes de vocês postarem as suas fanfics... tive uma ideia e quero começar a postar meu texto. Antes de fazer isso, já tenha pelo menos uma boa parte do texto escrito no seu computador ou celular, não importa. Por quê? Porque assim não corre o risco de você abandonar o seu texto no meio do caminho. Ou pelo menos se você quiser montar uma ideia, então tenha pelo menos o início, meio e o fim e partes principais do seu texto, o que vai acontecer. Porque dessa forma, você vai utilizar uma criatividade em cima do que você já criou. É como se você fosse fazer um corpo humano. Você vai montar todo o esqueleto. Depois toda a parte que envolve o corpo, você vai usar de criatividade em cima do que você já criou como base. Essa é uma ideia que eu dou para vocês terem uma postagem com uma continuidade legal na sua página da sua fanfic e não abandonar ela do dia pra noite enquanto a galera tá curtindo o que você tá escrevendo. Outra dica que eu dou é para você tomar cuidado com os personagens. Se você cria um personagem que é um personagem atrapalhado, você não pode depois começar a botar ele como uma pessoa totalmente diferente, né? Se é uma pessoa muito alegre, ela não pode ficar com raiva do nada, né? Ela tem que ter uma continuidade desse personagem, a não ser que sua história leve esse personagem a essa mudança de personalidade. Mas se não for o caso, tome cuidado com isso. Outra questão, se você for pegar um personagem já conhecido, tome cuidado para não mudar esse personagem, né? Se você vai pegar um personagem da Turma da Mônica, o Cebolinha é aquele que quer sempre fazer o plano dele. Você não pode mudar o personagem, né? A não ser que você queira fazer algo diferente, como uma sátira ou algo do tipo. Se você quer saber algumas dicas de como criar personagens, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo aqui do nosso canal da gente ensinando de como criar um personagem. Ou é só apertar no card que vai aparecer aqui em cima. Outra dica que eu quero te dar é em cima do título da sua história e do nome dos personagens. É claro que a história em si é o que tem que agradar o público, mas o título vai chamar muito a atenção da sua história. Tome cuidado para não colocar um nome muito longo, muito extenso, porque isso pode já cansar o leitor, né? E o leitor não vai levar tão a sério a sua história, porque parece que já está lendo a história com um título tão longo. Então usa algo mais curto e que tenha a ver com a história. Não vá criar a história de uma árvore que sempre dá flores e o título ser A Noite Selvagem, a não ser que o título Noite Selvagem esteja relacionado a essa árvore. Porém, se não tem nada a ver, não tem nexo, tome cuidado com isso, porque às vezes uma pessoa pode ler um título falando sobre cerejas, falando sobre amor, falando sobre guerra, e a história em si não relata sobre isso. Então, quando isso acontece, né, as pessoas podem começar a desanimar com sua história e não continuar lendo, ou quando você postar as outras histórias, as pessoas não se agradarem, não se interessarem a ler, por não ter a ver o nome com a história em si. Outra coisa é tome cuidado com os nomes dos personagens. Não vai botar o nome feliz em um personagem triste, em um personagem briguento, a não ser que seja alguma sátira ou algo do tipo. Ou há uma transformação, ou há toda uma história
em volta desse personagem. Mas se não tem, tome cuidado com isso. Já aconteceu de eu ver algum filme ou ler algum livro, a personalidade desse personagem não bater com o nome que ele tinha. Então toma cuidado com isso. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu dou nome para personagens é estudar sobre significados de nomes. Eu acho que isso ajuda muito no encaixe entre nome e personagens. Outra coisa também que chama muita atenção dos leitores é a sinopse. Tem pessoas que não gostam de escrever a sinopse do seu texto, do seu livro. Porém, é em cima da sinopse que as pessoas vão começar a se interessar na história. Então, se preocupe bastante com a sinopse. Não vai escrever algo muito curto, algo que não vai explicar bem o que a história quer dizer, mas também não vai escrever uma sinopse do tamanho de um livro, né? Saiba balancear algo que seja de um tamanho legal e coerente do que você está contando na sua história. Algo que a pessoa irá ler e falar: poxa, interessante isso, eu quero ler essa fanfic. Tá certo que um livro não tem que ser julgado pela capa, mas uma capa atraente vai chamar a atenção. As pessoas são muito visuais. Nós temos os 5 sentidos, porém a visão ela é responsável por 70% dos sentidos. Então os outros 30% é dividido para os outros 4 sentidos. Então quando se trata da visão, temos que tomar muito cuidado, porque quando você está baixando lá, olhando todas as fanfics que estão escrevendo, quando tem uma capa que chama a atenção, isso vai aumentar o interesse do leitor. Entra um pouco e veja as outras fanfics. Veja o que mais te chama a atenção sem ler a sinopse. Se tem aquela capa que é toda branca e escrito o nome da história, e tem aquela capa que mais colorida ou mais preta e branca com uma fonte mais chamativa, né? Ou porque uma capa chamativa não é uma capa toda colorida, não precisa ser isso. Pode ser algo simples, porém que seja bem trabalhada e que chame a atenção. Porque essa vai ser o seu primeiro convite para a leitura. Então depois vai vir a sinopse e depois vem a leitura em si. Então preste atenção na capa. Existem muitos aplicativos de celulares que ajudam na sua montagem para a capa do seu livro, da sua fanfic. Como também existem alguns programas como o Photoshop, o Corel, entre outros aí, que pode te auxiliar com isso. Mas se você não tem todo o conhecimento para esses programas, então você pode baixar alguns aplicativos para ajudar também. Uma outra coisa que temos que tomar muito cuidado é o rumo da história e também com o que você quer contar. Vamos dizer que a sua história se passa no Rio Grande do Sul. Você não pode colocar o clima do Rio Grande do Sul como se fosse o clima da Bahia, né? Não vai ter nexo. E as pessoas vão perceber isso através da leitura. Então tome muito cuidado. Se vocês estão escrevendo algo que tem a ver com algum século diferente do da agora, se está escrevendo anos diferentes, dá uma pesquisada. A gente tem internet aí que para nos auxiliar bastante, para nos dar essas respostas para essas nossas criações. Então contar uma história sobre algo medieval, pesquise sobre as roupas, sobre os costumes, sobre como era o clima daquela época, para poder no desenvolvimento da sua história você não se perder e não colocar algo que o leitor vai chegar e falar: nossa, tem algo errado aqui, não era dessa forma. Então isso é muito chato pro leitor ter que corrigir às vezes o autor por conta desses erros. Mais uma vez eu bato na tecla que eu sempre estou batendo em todas as dicas: a licença poética. Lógico que se você quiser escrever uma história que o clima do sul tá como o clima da Bahia, tudo bem, aí é uma licença poética, mas é legal você explicar isso na sua história, porque senão as pessoas podem entender errado. Mas também outra coisa é, não vá escrever qualquer coisa, colocar qualquer coisa e depois utilizar a licença poética como uma desculpa. Saiba como criar a sua história. Outra dúvida que as pessoas têm é: devo escrever na primeira ou na terceira pessoa? Isso depende muito da história, depende do que você está criando. A única coisa que eu tenho que falar em cima disso é: se você começa a história sendo contada na terceira pessoa, tomar cuidado para não ir para a primeira pessoa do nada. Ou se existe esta diferença do início para o fim, você começa na terceira pessoa, depois vai para a primeira pessoa, então toma cuidado na hora de mesclar isso. Como que você vai misturar essa parte na história. Então você tem que saber desenhar bem para o leitor não se perder e o leitor não desanimar com a sua leitura. Então se você começar na terceira pessoa, vai terminar na terceira pessoa.
na primeira, termina na primeira. E não existe uma regra de como deve ser escrito. Isso é você que vai criar como autor. Outra coisa que tem que ser dita é o tamanho de cada capítulo. Temos que tomar cuidado para o capítulo não ficar muito longo e isso cansar o leitor e também, às vezes, ele não vai ter tempo para ler. Às vezes o leitor tem coisas para fazer, como trabalhos de escolas ou trabalhos mesmo do seu dia a dia, ou coisas para se resolver em casa, e ele vai gastar o tempo dele para ler a sua história. Então, se você coloca algo muito longo, algo muito extenso, isso pode não dar tempo dele ler tudo e ele acaba deixando aquela leitura na metade e depois não vai ler o resto, porque na outra semana já tem um outro capítulo. Então tome cuidado com o tamanho do seu capítulo. O que é grande e o que é pequeno? Bom, um capítulo pequeno é um texto com menos de 1000 palavras. E um capítulo grande é um texto acima de 10.000 palavras. Tem alguns aplicativos, eu acho que no Word também dá para você calcular quantos caracteres você usa no seu texto. Como também em algumas páginas de fanfic, também já te ajuda com essa questão das palavras. Lógico que isso não é uma regra, é apenas uma forma de segurar o leitor. Outra coisa muito importante é tomar cuidado com o erro de português. Quando você escreve um livro ou algum texto que tem erros de português, você vai tirar o leitor de toda a ideia lúdica de entrar no texto e o leitor vai começar a se preocupar mais com a ideia dos erros. Vai começar a procurar erros no seu texto. Então tome muito cuidado com isso. Outra coisa também que é bom tomar cuidado são com sinônimos. Cuidado para não ficar repetindo as palavras. Existem alguns sites que te ajudam com esse lance de sinônimo. Tem até um site chamado sinônimos.com, se não me engano, que você joga a palavra lá e eles te dão alguns sinônimos que você pode utilizar no seu texto. Eu vou colocar o link desse site aqui embaixo para te ajudar também. Bom, outra dúvida é: onde postar as minhas fanfics? Existem diversos lugares bacanas para você postar a sua fanfic, mas onde postar? Existem muitos sites que te ajudam com essa ideia de fanfics, que te dão a oportunidade de postar. Se vocês tiverem o interesse de eu fazer um vídeo falando sobre cada site desse, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Outra dúvida que eu vejo que o pessoal fala é: devo divulgar a minha fanfic? Eu percebi que às vezes tem um pouco de preconceito nessa ideia de divulgar a fanfic. É lógico que você tem que divulgar a sua fanfic, pois se você está postando, você está querendo leitores. Então coloque nas suas redes sociais, nas próprias plataformas das fanfics, existem formas de divulgação também, tem rankings, tem umas coisas bem bacanas. Então utilize de todos os meios para divulgação. É lógico que você não vai divulgar uma fanfic de romance em um grupo de terror. Então saiba como divulgar as suas fanfics. Quem sabe mais pra frente eu faço também um vídeo falando sobre a divulgação, tanto de fanfic como de vídeos do YouTube. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo falando sobre fanfic. É algo novo pra mim, eu estudei sobre isso porque eu tô começando a criar fanfics também. Vou colocar o link da minha fanfic aqui embaixo pra você dar uma lida. É um texto de teatro que eu escrevi e tô postando lá, que o texto é Perfume de Verbena. Tá bem bacana, tá bem divertido. Então se você quiser ler esse meu texto, essa minha fanfic, vá lá e dá uma lida lá que tá ficando bem legal, bem bacana mesmo. E ó, não deixe de se inscrever no canal, ajuda aí o nosso canal, não precisa pagar, não precisa fazer nada, apenas se inscrever no canal, aí acionar o sininho e dar aquele like, porque também, além de vocês ter toda essa dica de artes, você também vai estar envolvido com o Bluebeam, que está trazendo muita coisa bacana aí, tem muitas novidades vindo aí. Aí, mais uma vez, eu quero falar da nossa loja virtual. Entra aí no link e veja a novidade, porque além de você ter muitas coisas bacanas sobre arte, vocês também vão estar ajudando aqui o canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!